Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu saúdo a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Irmãos, hoje quero deixar mais uma mensagem aqui para impactar o seu coração. Hoje quero abalar suas estruturas. Hoje eu quero falar de um personagem maravilhoso. Hoje eu vim aqui para te falar sobre o ministério de Jesus Cristo. Como ele impactou toda uma geração. Ele impactou até hoje. Nós continuamos com aquelas palavras, as palavras marcantes que atravessou gerações. E até hoje temos que seguir o seu caminho, temos que seguir o seu conselho, temos que seguir os passos de Jesus. Eu sei que é difícil, irmão, não é fácil. Servir a Deus não é fácil. Mas, como Jesus mesmo disse, a estrada estreita e difícil é o caminho que nos leva à salvação. E poucos iriam por ela. Então hoje eu venho aqui para te mostrar esse caminho. Não posso te obrigar a segui-lo, mas eu posso te mostrar e tentar direcionar a sua vida espiritual. Amém? Mas antes, querido, eu quero te pedir aí a sua ajuda com esse canal. Você se inscreve no meu canal, você que não é inscrito, você dá um like nos vídeos e você ativa o sininho das notificações para que o YouTube possa te avisar toda vez que eu colocar um vídeo novo. Amém, irmãos? Eu aqui não prego religião, amados. Eu prego a palavra do Senhor, a palavra de Deus, a palavra de Jeová Deus e os ensinamentos de Jesus Cristo. Porque religião não vai salvar ninguém. Religião não vai te salvar. Não adianta você estar dentro de uma religião e estar fazendo tudo errado. Então, o que vai te salvar é a sua fé, as suas obras, as suas ações. E você fazer o que Deus pede para você fazer. Entendeu? Porque o salário do pecado é a morte. Jesus disse que Deus deu livre-arbítrio para a gente fazer aquilo que a gente quisesse. Mas também sabendo que o salário do pecado é a morte. Então, eu estou aqui hoje para isso. Esse canal aqui é para a sua compreensão espiritual, para você ter uma compreensão. Qual o caminho você seguir? E seguir o caminho da verdade, o caminho verdadeiro. Que eu aqui não prego mais nada além da verdade do Evangelho. Amém? Bem, irmãos, hoje vamos começar falando de Jesus Cristo. O ministério de Jesus começou de forma humilde, mas rapidamente ganhou força e notoriedade. Ele não buscava os grandes palácios ou centros de poder, mas caminhava pelas aldeias e cidades da Galiléia, pregando em sinagogas e ensinando ao povo comum. As palavras que saíam da sua boca não eram apenas instruções morais, mas verdades que tocavam a alma. Ele falava com uma autoridade que ninguém jamais havia presenciado. A mensagem de Jesus não era só sobre fé, mas também ação. Ele curava os doentes, expulsava demônios e estendia sua mão aos marginalizados. Seus atos de cura não eram apenas físicos. Eles tocavam as profundezas espirituais daqueles que cruzavam o seu caminho. Cada milagre realizado espalhava sua fama, e a cada cidade que passava, mais pessoas se juntavam a ele. O impacto foi tão grande, irmãos, que em pouco tempo, multidões se aglomeravam aonde quer que ele fosse. A notícia de que alguém estava desafiando a ordem natural, com curas e libertações sobrenaturais, logo percorreu todos os cantos da Galiléia. De boca em boca, pessoas compartilhavam histórias de um jovem nazareno que mudava vidas com um simples toque ou uma simples palavra. A sua fama se espalhava cada vez mais, não apenas aos camponeses, mas também às pessoas da elite. Mas também os líderes religiosos começavam a prestar atenção nele. As sinagogas, que antes eram lugares de rigidez, tornavam-se centros de milagres vivos. No entanto, Jesus não estava preocupado com as fronteiras tradicionais. Sua mensagem era universal e qualquer pessoa que tivesse fé suficiente
poderia ser tocada por seu poder. Como aconteceu com a mulher cananeia, que foi curada por Jesus. Assim, de cidade em cidade, o fogo do ministério de Jesus Cristo se alastrava. A Galiléia, conhecida por sua diversidade cultural, se tornava o palco onde o homem de Nazaré plantava as sementes de uma revolução espiritual que ecoariam por gerações. Cada passo dado por Jesus atraía mais seguidores, mais milagres e mais desafios. Sua fama correu por toda a região da Galiléia. Nazaré, uma pequena cidade pouco conhecida, tornou-se o ponto focal do ministério de Jesus, pois foi de lá que ele partiu, e era por isso que muitos o identificavam como Jesus de Nazaré. As pessoas se intrigavam com o fato de que algo tão poderoso pudesse vir de um lugar tão humilde e tão pequeno, como refletimos em João capítulo 1, versículo 46, quando Natanael pergunta: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? A ironia disso não passava despercebida, e Jesus estava disposto a desafiar todas as expectativas. As multidões seguiam Jesus não apenas pela esperança de cura física, mas também pelo desejo de presenciar o sobrenatural. Histórias sobre cegos que passaram a enxergar, coxos que andaram e pessoas possuídas que foram libertas corriam rapidamente. E não eram apenas rumores. Aqueles que haviam sido transformados estavam entre o povo, testemunhando. Como lemos em Lucas capítulo 8, versículo 43 a 48, quando uma mulher que tocou as vestes de Jesus foi curada. Cada vez que Jesus chegava a uma nova localidade, a multidão crescia ainda mais. Curiosos, desesperados e esperançosos se aglomeravam para vê-lo em ação. Ele falava sobre o reino dos céus, mas também demonstrava esse reino com sinais e maravilhas. Ele ensinava e pregava o evangelho do reino de Jeová Deus e curava todas as enfermidades e moléstias entre o povo. A cura física para Jesus era uma manifestação do poder restaurador de Jeová Deus, algo muito maior do que os olhos humanos podiam captar. Nazaré, apesar do seu tamanho, era agora conhecida por todos como um lugar onde esse ministério grandioso havia começado. No entanto, a fama de Jesus também trazia dificuldades. A pressão sobre ele era tamanha, com pessoas esperando milagres em cada esquina, mas Jesus não estava nem um pouco preocupado com a fama. Seu foco era o reino de Jeová Deus, e o caminho para ele passava pela cura dos corações, como lemos em Marcos capítulo 6, versículo 4, que diz: não há profeta sem honra, senão em sua própria pátria. A multiplicação de milagres fazia de Jesus uma figura quase mítica para as multidões. Ele transcendeu o papel de simples pregador, assumindo a posição de um profeta e curandeiro. E para muitos, o Messias prometido, como previsto em Isaías capítulo 6, capítulo 61, versículo 1 e 2. No entanto, para outros, ele ainda era o filho do carpinteiro, um homem comum de uma cidade comum, mas cuja vida estava prestes a mudar o mundo. Sua fama não permaneceu restrita às fronteiras da Galiléia. As notícias de suas curas milagrosas e pregações chegaram aos confins da Judéia, Decápolis e além do Jordão. Pessoas de diferentes culturas e tradições chegaram a viajar grandes distâncias em busca de cura e de consolo. Mesmo aqueles que nunca tinham ouvido falar das escrituras judaicas vinham em busca de algo maior. Jesus não fazia distinção entre as pessoas. Todos, independentemente da sua origem ou de condição social, eram bem-vindos. Jesus curava gregos, romanos e judeus da mesma forma. Essa universalidade do seu poder e do seu ministério
não apenas ampliava a sua influência, mas também gerava tensões com os líderes religiosos que viam o crescente número de gentios entre os seguidores de Jesus como uma grande ameaça. Essas multidões viam de tão longe. A cura era algo mais que físico. Também uma esperança renovada, um vislumbre do que havia algo além do sofrimento que conheciam. Jesus Cristo, ao tocar os enfermos, excluídos e marginalizados, estava de fato tocando as fronteiras culturais e sociais. Estava de fato derrubando barreiras que haviam sido erguidas há séculos, como por exemplo, quando ele cura a filha de uma mulher de nacionalidade sírio-fenícia. O impacto dos milagres além da Galileia começou a moldar uma nova visão do ministério de Jesus. Não era mais uma questão local, mas algo que atingia uma escala inimaginável. As vozes daqueles que haviam sido curados ecoavam por terras distantes, criando uma rede de fé e esperança que transcendia até mesmo as crenças mais enraizadas. Enquanto a Galileia continuava a ser o epicentro do seu ministério, era evidente que o trabalho de Jesus estava além de qualquer limite geográfico. Sua missão não conhecia barreiras, e assim como os milagres se espalhavam, também se espalhava a ideia de um reino de Deus que incluía todos os povos, como profetizado em Isaías capítulo 49, versículo 6. Farei de ti uma luz para as nações, para que sejas a minha salvação até os confins da terra. Oh glória! A opressão romana pesava sobre os ombros do povo judeu, e muitos viam em Jesus uma esperança de libertação, talvez até mesmo uma revolução contra o Império Romano. As massas que o seguiam não apenas desejavam a cura física, mas também ansiavam por uma libertação espiritual e política, como lemos em João, capítulo 6, versículo 15, quando tentaram fazer o rei à força. Eles viam em Jesus Cristo uma luz em meio à escuridão da dominação romana. O sofrimento do povo não era apenas externo, mas também interno. A opressão vinha de todos os lados, os impostos elevados, as injustiças dos líderes locais e a falta de esperança em um futuro melhor. Para muitos, Jesus representava a possibilidade de um novo começo, algo que ia muito além das curas físicas e milagres. Ele oferecia uma promessa de transformação total. Jesus, por sua vez, pregava que o verdadeiro reino de Deus não seria conquistado com espadas ou revoltas. O que ele oferecia era muito mais profundo, uma paz que transcendia as circunstâncias imediatas, como ele afirmou em João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mesmo assim, ele sabia que as massas esperavam algo mais palpável, e isso tornava o peso das suas expectativas ainda maior. Enquanto os romanos viam em Jesus uma possível ameaça à ordem estabelecida, muitos judeus esperavam que ele fosse o Messias guerreiro profetizado, aquele que os libertaria do jugo opressor romano. Mas Jesus surpreendia a todos, oferecendo algo mais profundo do que a libertação política. Sua mensagem era uma redenção interior, uma revolução no coração de cada indivíduo. Assim, em meio ao sofrimento e à esperança, Jesus Cristo se tornava a figura central de um povo desesperado. Ele era para muitos a última esperança em meio a um cenário de desespero e opressão. Cada palavra sua carregava o peso de séculos de expectativas e sonhos não realizados. Como vemos em Zacarias capítulo 9, versículo 9. Eis que o teu rei vem a ti, justo e salvador, humilde, montado em um jumento. Depois de dias intensos de pregações e curas, Jesus decidiu se retirar para um monte.
Essa não era a primeira vez que Jesus ia para um monte, para um lugar elevado para meditar. Os montes e montanhas, desde os tempos antigos, eram vistos como locais de encontro com Deus. Por exemplo, Moisés recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai. O profeta Elias encontrou a presença divina no Monte Horebe. Agora era a vez de Jesus Cristo transformar a montanha em um lugar de revelação. A escolha de Jesus de se retirar para a montanha não era um simples ato de descanso, mas uma preparação para algo maior que estava por vir. Ele sabia que as multidões o seguiam não apenas por milagres, mas porque estavam também em busca de uma verdade mais profunda. Elas queriam entender o significado do reino de Deus e como ele se aplicava às suas vidas. Enquanto Jesus subia a montanha, seus discípulos mais próximos o seguiram de perto. Havia uma expectativa crescente no ar, um pressentimento de que algo importante estava prestes a acontecer. Para os discípulos, cada passo era carregado de significado, pois sabiam que Jesus nunca fazia nada sem um propósito claro. A montanha elevada sobre a paisagem representava mais do que um local físico. Ela simbolizava um lugar de transição. A multidão que o seguia enfrentava dificuldades para subir, mas isso refletia também nas suas próprias jornadas espirituais. Assim como na vida, o caminho para a revelação de Deus exige esforço, fé e perseverança, como nos ensina Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa os que seriamente o buscam. Irmãos, no alto da montanha o cenário estava pronto. O vento soprava suave e abaixo deles o mar se estendia até o horizonte. Era um momento de silêncio, onde todos aguardavam ansiosamente pela próxima palavra de Jesus. E ali, com os olhos voltados para o Mestre, o ensinamento que transformaria suas vidas começou. E abrindo a boca, Jesus os ensinou. Jesus, ao escolher uma montanha para ensinar, estava seguindo uma tradição de revelações sagradas. A montanha se tornava um espaço onde o humano e o divino se encontravam. Ao subir a montanha, Jesus estava simbolicamente levando seus discípulos e seguidores a um novo nível de compreensão sobre Deus e o seu reino. A montanha representava não apenas um local físico, mas também uma jornada espiritual, uma jornada interior. Assim como Moisés e o profeta Elias subiram as montanhas para encontrar a vontade de Deus, Jesus também subiu, não para receber uma revelação, mas para entregar uma. A sua mensagem não seria apenas para os israelitas, mas para todas as nações, cumprindo o que está escrito em Isaías capítulo 2, versículo 2. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes, e todas as nações correrão para ele. Oh, glória! A tradição de Deus se manifestando nas alturas simboliza a elevação da mente e do coração para o divino. No caso de Jesus, a subida à montanha marcou o início de um ensinamento que transformaria para sempre a visão do povo sobre o reino de Deus. Por exemplo, como Moisés entregou a lei a Israel, Jesus entregou a nova visão da vida do reino, começando pelas bem-aventuranças. O monte assim se tornou palco para um novo pacto, um novo ensinamento que transcendia a lei e oferecia um vislumbre do verdadeiro caráter de Deus. Naquele momento, Jesus não estava apenas transmitindo uma mensagem, ele estava conectando a tradição com a renovação espiritual que estava por vir. Com
como vemos em Hebreus capítulo 12, versículo 18, onde se fala de uma nova montanha espiritual que não pode ser tocada fisicamente, mas acessada pelo coração. Quando Jesus subiu a montanha, seus discípulos mais próximos o seguiram. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 5, versículo 1, que, vendo as multidões, subiu ao monte e, quando se assentou, aproximou-se dele os seus discípulos. Essa subida representava não apenas um ato físico, mas um chamado espiritual. Os discípulos e seguidores estavam sendo convidados a deixar a comodidade da planície e escalar rumo a um entendimento mais profundo na subida difícil da montanha. Essa escalada, tanto física quanto espiritual, exigiu esforço e dedicação. Ao subir, os discípulos e seguidores demonstraram seu compromisso em seguir a Jesus não apenas nas planícies, mas nos altos e baixos da jornada espiritual. O caminho não era fácil, mas eles sabiam que a recompensa estava no topo, na presença do seu mestre. Era uma jornada semelhante à que Abraão enfrentou ao subir ao Monte Moriá, conforme está em Gênesis capítulos 22, versículo 2 a 13. A escalada dos discípulos reflete também, hoje, irmãos, nossa própria jornada espiritual. Em muitos momentos, nós somos chamados a subir e deixar o conforto da nossa rotina e sair da nossa zona de conforto para buscar algo maior espiritualmente, algo mais profundo. Assim como os discípulos, nossa fé também é testada durante a subida na montanha, difícil das nossas montanhas. E nosso compromisso com Deus se fortalece à medida que subimos, à medida que passamos por provações, à medida que atravessamos as jornadas difíceis que aparecem em nosso caminho. Como diz em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Tende por motivo de grande alegria o passares por provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Oh, glória, aleluia. Irmãos, a palavra de hoje para você, meu querido, é se você está passando uma dificuldade, se você está passando na sua família um deserto, doença, falta de emprego, dificuldade financeira, tenha fé, meu querido. Essa é a sua subida da montanha espiritual, é atravessar esse caminho, é o gigante que aparece para atrapalhar a sua vida, a sua comunhão espiritual com Deus. Mas se você tiver fé e perseverança, meu querido, nada disso vai atrapalhar a sua comunhão com Deus e a sua recompensa virá. Assim como os apóstolos receberam a recompensa das palavras de Jesus no alto da montanha, nós também receberemos a nossa recompensa. Estamos aqui atravessando esse mundo do maligno, buscando uma compreensão maior, buscando um objetivo maior, que é o reino de Deus, que é a vida eterna na nova ordem de Jeová e Jesus Cristo. Por isso, passe na sua prova cantando louvor, irmãos, porque a Bíblia diz que os profetas também passaram a mesma coisa que nós estamos passando. Jesus Cristo disse que o demônio é o príncipe desse mundo e ele não rogou que nos tirasse do mundo, mas sim que nos protegesse do maligno. Então, nós temos que impactar o mundo com a verdade do Evangelho. E é isso que eu venho fazer aqui hoje. Eu estou fazendo aqui agora. Eu quero te mostrar esse caminho. Eu quero te indicar, eu quero te direcionar para a sua vida espiritual. Porque se você se consertar com sua vida espiritual, todas as outras coisas serão acrescentadas na sua vida, meu amado. A Bíblia diz que você tem que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque Deus não dorme, Deus sabe, Deus está vendo, Deus vê tudo, entendeu? Deus sabe até o que a gente pensa. Então, se você tem
vontade de seguir esse caminho, aceitar Jesus como seu fiel e salvador e governador da sua vida, aceite agora Jesus como fiel e governador da sua vida. Aonde você estiver, eleve seu pensamento a Deus, feche teus olhos e diga no seu coração: eu aceito Jesus Cristo como fiel e salvador da minha vida. E pare todas as práticas erradas que você vem fazendo. Seja uma nova criatura e que tudo se fará novo, porque Deus quer cuidar de toda a área da sua vida, não só da espiritual, mas da financeira, da saúde, da sua vida familiar, da sua vida emocional. Deus quer cuidar de todas as áreas da nossa vida. Oh, amado, eu não posso te obrigar a seguir esse caminho. Simplesmente eu posso te mostrar a direção que você tem que ir. A decisão tem que ser sua. Então decida enquanto é tempo. Procure Deus enquanto se pode achar. Porque se você demorar muito, Jesus Cristo já está às portas. Jesus Cristo já está voltando. Todas as profecias já estão se cumprindo. Entendeu? Então, aceite Jesus enquanto é tempo, para que você salve a sua vida. Porque a salvação é individual, amado. A salvação é única e individual. Cada um corre atrás da sua. Amém? Eu espero que essas palavras entrem no seu ouvido e transformem o seu coração e faça uma transformação em você. Porque se você aceitar Jesus, com certeza, nova criatura você será, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Eu quero te convidar agora para unir a minha fé com a sua. E vamos fazer uma oração para nos achegar na presença do nosso Pai Celestial. Vamos orar a oração que Jesus nos ensinou, já que estamos falando dele. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Nos livre de todo o mal. Eu sei que foi ontem, é hoje e será para todo sempre. A Ti toda a honra e toda a glória, Pai, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Senhor, queremos chegar mediante essa oração a Ti, Pai, não por merecimento, porque nada merecemos de Ti, Senhor. Somos fracos, imperfeitos e pecadores. Somos o pó da terra, Pai, mas sabemos do Teu amor grandioso, acreditando Tu és fiel todo o tempo, porque deste Teu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Teve o sangue derramado e levou sobre si nossas transgressões e nossas dores. Pai, obrigado, Senhor, por tudo. Sabemos que nada acontece sem a Tua aprovação, Senhor. Quero Te pedir, Pai, também por esse irmão e essa irmã que está orando comigo agora. Age na vida dele, Senhor, age em todas as áreas que precisar, para que ele seja transformado. Dê a ele discernimento e sabedoria para fazer o que é certo aos Teus olhos, porque sabemos que Tu deu o livre-arbítrio para que as pessoas possam fazer aquilo que quiser. E ele tem que escolher esse caminho por vontade própria. Senhor Jeová, Te agradecemos, não por merecimento, porque nada merecemos de Ti, mas em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Te pedimos e Te agradecemos por todas essas coisas. Amém. Irmãos, eu espero que você reflita nessas palavras, amado. E essas palavras deixem uma transformação em você. Eu te desejo aí uma manhã, uma tarde, uma noite, uma madrugada abençoada em nome de Jesus, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo, e reflete nas minhas palavras, porque são palavras fiéis e verdadeiras. Eu sou o missionário do carro. E até o próximo.